Atualmente eu coordeno a Federação dos Povos e Organizações Indígenas do Estado do Ceará, a FEPOINCE. Vou contar um pouco da minha biografia para poder a gente entrar no tema e saber de onde é que a gente vem, a estrada que a gente já percorreu para poder chegar até aqui, né? Vamos dizer assim, eu sou fruto dessa luta, porque, assim, muito pequeno eu já andava acompanhando meus pais, meus avós, a minha avó, Dona Raimundinha, lá da Lagoa do Itapeba, meu pai de Uratapeba, são danças tradicionais, a minha mãe agente indígena de saúde, e muito pequeno já acompanhava nas reuniões, retomadas, então a gente foi se construindo dentro dessa luta. Eu tive a oportunidade de começar dando aula no modelo de escola indígena, escolas comunitárias, escolas diferenciadas, escolas autônomas, escola autossuficiente, porque no começo não tinha nenhum tipo de apoio, intervenção do Estado, dos sistemas de ensino. A minha tia, a professora Ciara, foi uma das primeiras professoras indígenas do Estado. Nós começamos a dar aula debaixo de um pé de cajueiro. E com 14 anos de idade eu comecei a ajudá-la nesse modelo de escola. Então passei a assumir essa tarefa de ser um professor indígena ainda adolescente, com 14 anos de idade. Aos 17 anos de idade, o ano era 1999, nós conseguimos um primeiro convênio com o governo do Estado, com a Secretaria de Educação do Estado. Fizemos um convênio com a Associação das Comunidades Índias de Itapeba de Caucaia, que foi a primeira organização indígena do Estado do Ceará, fundada em nosso estado, lá em 85. E esse convênio era para pagar 9 professores indígenas. Hoje nós já temos mais de 700 professores indígenas atuando nessas escolas, né? Das duas primeiras que começou no nosso território, nós já temos 44 em funcionamento no nosso estado. Então as iniciativas elas foram muito embrionárias, começando por ali pelo nosso município, depois o povo também foi assumindo isso lá no município de Carema, ampliando para Itapipoca, Caraú. O povo Pitaguari também foi assumindo a sua identidade lá no município de Maracanã e Pacatu. Em seguida já vimos Genipapo, Canindé. Aí tem um boom ali naquela região de Crateús, né, da Serra das Matas, em Moço Tabosa, Tamboril, Boa Viagem, a região de Crateús, que é Crateús, Novo Oriente, Teranópolis. Demos uma subida na Serra da Ibiapaba ali com os municípios de São Benedito e Poranga. Mas nós, dentro do estado do Ceará, a gente achava que até então tinha um vazio muito grande, porque para a história do Ceará, tem duas regiões que sempre foram e continuam sendo estratégicas do ponto de vista da existência e da resistência indígena, que são as áreas do Jaguaribe em si e a região do Caribe, né? Então, isso é para mim, né? Então, nós sempre achamos que tinha esse passivo para resolver, né? E aí o movimento ele foi crescendo. É importante a gente fazer uma viajada na história do Brasil para a gente entender. Primeira coisa que a gente precisa entender é que nós somos vítimas de um projeto colonial não acabado. O projeto colonial ele ainda continua. O projeto colonial, a primeira tentativa foi de dizimação total. Os historiadores apontam que com a chegada do colonizador nós tínhamos mais de 6 milhões de indígenas aqui no nosso país, nessa região que se transformou em Brasil. Você imagina que nós estamos em 2022, ainda tem aí mais de 40 povos em situação de isolamento voluntário que não querem nem conversa com ninguém, nem com o parente mesmo, né, que está ali na região. São povos isolados. E aí, essa população ela reduziu drasticamente para pouco mais de 300 mil. Então, quando a gente vai falar de história do Brasil, a gente não pode se orgulhar dessa história fantasiosa de mistura de raça não, meu povo. Porque aqui o que houve foi massacre, foi estupro das nossas mulheres, foi etnocídio sim, foi genocídio sim. Como foi dito pela nossa parente, essa história da tentativa de morte da memória, né? Ela é algo que tenta tirar como se fosse a nossa essência do ser individual e do ser coletivo. E aqui no Brasil esse projeto ele não está acabado, porque o nosso território sempre esteve em disputa. Eu vejo uma região, por exemplo, que é uma região de litoral, em que essa região está passando por um novo formato de colonização, pelos estrangeiros de novo. Os holandeses, os espanhóis, os
portugueses continuam ocupando o nosso litoral. Seja com resort, seja com empreendimentos de essas empresas eólicas. Então todo mundo querendo se instalar com viveiros de camarão. Você vai encontrar experiência de tudo enquanto é jeito. Então, os nossos territórios sempre foram territórios em disputa. E aí, essa memória ela é importante dessa história da ocupação do Brasil, porque a primeira tentativa foi da exterminação total. De 6 milhões, nós fomos reduzidos para pouco mais de 300 mil. E os pouco mais de 300 mil que sobreviveram foi graças, muito graças, primeiro, à disposição de lutar. Muitos morreram. E nós estamos aqui com essa responsabilidade de respeitar, de defender e de honrar a coragem de todos os guerreiros e guerreiras que tombaram nessa luta. E reconhecer que os que sobreviveram foram os que utilizaram a tática de esconder a sua própria identidade, de dizer que era indígena, de dançar os rituais, de falar a sua língua nativa. Aqui no Ceará, nós temos, foi colocado pela nossa parente que teve uma lei do extermínio. Nós fomos estudar isso, né? A gente identificou primeiro uma coisa, né? Uma primeira lei profunda que tentava legitimar o extermínio dos nossos povos foi exatamente a Lei de Terras, lá no ano de 1850. Você criou uma lei para regulamentar a ocupação dos nossos territórios pelos invasores dos nossos territórios. Então você estava ali presenteando os colonizadores com os territórios originários dos nossos povos. E aí, 13 anos depois, a província do Ceará Grande, ela aprovou um relatório, não era uma lei, não é um decreto. Tem no imaginário do movimento, muitos falam do decreto do extermínio. Mas na verdade foi um relatório provincial, em que a nossa Assembleia Provincial, ela aprovou nesse relatório que no Ceará não tem mais índios. Então, está tudo vinculado. Em 1850 você aprova a Lei de Terras para você legalizar essas ocupações criminosas. E 13 anos depois você diz que não tem mais índio. Acabou todos os índios que tinha aqui na região. Então está tudo liberado, né, para ocupar. A antropologia contemporânea tem desenvolvido um conceito chamado de silenciamento étnico, que foi a estratégia utilizada pelos nossos povos originários desse estado, dessa região, se transformou em Ceará, de omitir, de esconder a sua própria identidade, a sua memória, a sua ancestralidade, seu patrimônio cultural, a sua ancestralidade, a sua espiritualidade, a força do artesanato, as pinturas. Você esconder tudo isso para você continuar existindo. Então esse silenciamento étnico, ele perdura ali do ano de 1863, que foi a data do relatório provincial, até a década de 40, 50, com muita força em 70, aqui no Ceará, o jornal Folha de São Paulo, que é um jornal de grande circulação, jornal de massa, ele circulou, por exemplo, uma informação de que o nosso povo lá na Caucaia, o povo Tapeba, ele estava no processo de extinção também, porque não estava sendo assistida pelo poder público, pelo Estado brasileiro. E aqui no Ceará, nesse período do silenciamento étnico, junto com o Estado do Rio Grande do Norte e Piauí, para a história oficial, esses 3 estados não possuíam populações indígenas. Então nós estamos vindo aí desde o final da década de 70 até agora nesse processo de recomposição, né? de você recolocar os povos indígenas na linha do protagonismo, você quebrando paradigmas, você tirando do meio alguns costumes. E eu vou falar alguns costumes que são resultado de um processo de tutela. O antigo Serviço de Proteção ao Índio, ele foi criado lá no ano de 1910, né? Então, Marechal Rondon, naquele processo de regionalização, de territorialização da Amazônia, iam fazendo contato com as populações indígenas. Os contatos, na maioria das vezes, eram contatos violentos, muita gente morreu, muitos povos passaram a receber uma proteção do Estado, porque onde essas linhas
telegráficas, abertura de estrada ia acontecendo nessas incursões na Amazônia, iam se implantando também, criado o SPI, iam se implantando postos avançados ali do governo para realizar essa proteção dos povos que estavam sendo amansados, né? Era o termo que era colocado lá. E aí, esses povos, a política nesse período aí era a política que a gente chama de integração forçada. A ideia era integrar as populações indígenas à integração nacional. Então, no primeiro contato com os povos indígenas, foi na base da bala, era da extinção, do extermínio. Não conseguiram, então a segunda tentativa era de exterminar os povos indígenas, misturando a essa sociedade que se colocava como sendo sociedade mestiça, sociedade plurinacional, sociedade nacional, que se consolidava naquele período ali, né? Só que eles achavam que ensinando a língua portuguesa, ensinando a religião católica, nós deixaríamos de cultuar os nossos deuses, de realizar os nossos rituais, de fazer as nossas pinturas, de cantar as nossas músicas, apagar a nossa história e a nossa memória. Evidentemente que isso não ia acontecer nunca, porque o patrimônio cultural, ele é um patrimônio que é resultado do território, que é resultado da ancestralidade, que é resultado da espiritualidade. Então nós estamos aqui até hoje exatamente resistindo a esse sistema perverso que tenta nos matar sempre. No começo com a guerra, no segundo com a integração forçada, no terceiro, muito recentemente, com a tutela, em que a própria FUNAI, quando foi criada em 67, a ideia da FUNAI era, a instituição era de falar por nós, era de nunca nós, povos indígenas, ocuparmos o espaço de fala, de protagonismo. E somente com a Constituição de 88, lá no artigo 231, que se coloca: são reconhecidos aos índios a sua organização social, os seus usos, costumes, crenças e tradições e os direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a União demarcá-la e fazer proteger todos os seus bens. Então esse artigo, o artigo 231 para nós, ele é extremamente valioso, porque ele rompe com esse período da tutela. Esquece, não é mais a FUNAI, não é mais as universidades, não é mais os antropólogos, não é mais as ONGs que diz quem é índio ou quem fala pelos próprios indígenas. Agora, a partir de agora, os próprios indígenas têm o direito à sua organização social e cabe ao Estado respeitar os seus usos, costumes, crenças e tradições, reconhecer os territórios, demarcar e fazer proteger todos os seus bens. Então, para nós, Wanda, esse artigo, ele funciona como sendo o norte nosso, né? Ele ali é a segurança jurídica principal dos nossos povos. A legislação indígena ela foi avançando nessa questão do reconhecimento territorial, e lá em 96, se aprovou um decreto que naquela época foi até questionado pelo movimento indígena, mas nós percebemos que é um decreto muito importante do ponto de vista jurídico, que nós consigamos defendê-lo, que é o decreto 1775. O que é que esse decreto ele determina? A Constituição Federal ela determina que a União cabe a demarcação dos territórios e a sua proteção, inclusive todos os seus bens, e os bens é tudo, né? É desde a nossa casa, a nossa vida, até uma escola pode ser considerado um bem ali naquele território. E aí esse decreto 1775, ele vem determinar as fases do processo de demarcação. Ele começa com a constituição de um grupo de trabalho, que precisa vir aqui, iniciar esse trabalho aqui, elaborar um documento chamado Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação, que é o RCID. Esse RCID ele não está colocado à toa, a gente está falando no almoço ali agora há pouco, né? Tem uma portaria do governo federal, do Ministério da Justiça, que é a portaria 14, que diz o que é que tem que ter nesse documento, no RCID. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque teve um período ali, lá no ano de 2009, 2010, teve todo um movimento nacional questionando o trabalho dos antropólogos, que esse trabalho ele não era um trabalho legítimo, não era um trabalho sério, que os antropólogos estavam forjando o indígena, criando o indígena, comunidade indígena aonde não era. E aí cabe a FUNAI contratar esses profissionais e encomenda um produto, que é esse relatório circunstanciado,
E esse relatório ele não está colocado, não é da cabeça do antropólogo, ele precisa responder aos requisitos impostos estabelecidos por essa portaria 14. Então está tudo bem amarrado. Constituição Federal, Decreto 1775, que são as fases da demarcação, que começa com a identificação, depois tem a portaria declaratória do Ministério da Justiça, depois tem a demarcação física do território, depois tem o decreto de homologação da Presidência da República, tem a extrusão da área, ou a desintrusão, como nós falamos aqui no Ceará, que é a retirada dos não índios ocupantes desse território, para finalmente registrar a terra indígena como patrimônio da União. Está colocada assim na Constituição Federal. São bens da União. Aí tem lá um item, terras indígenas. Então, a gente precisa deixar essas coisas muito claras, Wanda, nesse processo de fortalecimento da nossa organização política e social, e cultural, e espiritual, e ancestral, porque o território que nós defendemos é um território do nosso povo. Não é um território que é meu. Eu posso, dentro do território, fazer uma casa, posso construir um muro, posso colocar uma cerca, posso implantar um sítio, posso fazer até o que eu quiser, dependendo da forma de gestão desse território. Mas entendendo que aquilo ali faz parte de um todo e que aquele território é do povo. Aquele território, além de ser do povo, é do Brasil e precisa ser cuidado por nós. E eu falo isso com muita clareza para os parentes indígenas que estão aqui, principalmente. A gente precisa compreender essa luta, que quando nós lutamos pela demarcação do nosso território, é entendendo que quando isso se consolida, eu não posso, como indígena que sou, querer dispor dessa área que eu moro, por exemplo, de um roçado, da minha casa, vender para uma pessoa de fora. Porque na Constituição diz que essa terra indígena também ela é indisponível, imprescritível, né, e inalienável. Eu não posso arrendar essa terra, eu não posso vender essa terra, eu não posso dispor dessa terra para uma pessoa que não seja indígena. Então, essas coisas precisam ficar muito claras, porque a demarcação da terra indígena, com um decreto de homologação, com o registro patrimônio da União, nós não vamos receber um título como um assentamento da reforma agrária, não. O registro como patrimônio da União é para a FUNAI realizar a proteção desse território junto conosco. Cabe para nós, povos indígenas, eu tenho só uma versão PDF. Obrigado desse mesmo território. Eu vou avançar colocando alguns elementos que para nós é importante. Eu falei agora há pouco que a Constituição Federal ela rompe com esse processo da tutela, que era uma tentativa também de apagar a nossa existência.